Fala pessoal, Eric aqui. A gente está começando mais um podcast do Mais Esportes Negócios, né? Um podcast onde a gente sempre vai trazer alguma figura grande dos negócios dos esportes aqui no Brasil para conversar comigo e com o Lucas, CEO da NTZ, que é o meu co-host aqui. É isso aí. Bom, estamos com o Léo de Biasi. Eu, para quem não conhece, sou o Lucas Almeida. Vocês podem me encontrar no Twitter, Lucas_Almeida. Basicamente, o nosso maior interesse nesse podcast é falar sobre o negócio, sobre a profissionalização e a evolução do esporte que está acontecendo. E nada melhor do que o Léo de Biasi para participar com a gente. Eu estou super feliz pelo convite, mas eu acho um absurdo estar vindo logo depois da Cherry, da Nicole, que é simplesmente o maior ícone do esporte brasileiro. Então, Cherry, eu vou tentar honrar a sua participação aqui para manter no mesmo nível. Já deixa aí, quem não escutou o episódio da Cherry, escute também, né? Mas, então, muito obrigado aí pro Léo por ter aceitado o convite de ter participado aqui. Eu acho que o Lucas falou, né? Não teria como a gente não ter um episódio com o Léo, né? É um dos caras que tá fazendo negócios no esportes aqui no Brasil há muito tempo já. Então, vai ter muito insight legal pra gente aqui hoje. E estou fazendo negócios neste momento, porque eu estou aqui diretamente da França e esse careca aí do lado, Lucas, também, porque a gente está aqui no eSports Bar em Cannes. Verdade. Duas curiosidades. Primeira, aproveitando já aqui, a NTZ ficou em segundo no melhor clube de engajamento com a comunidade do mundo. A gente ficou à frente da Cloud9, FaZe, os gigantes do esportes. E a segunda curiosidade é que, para quem não sabe, eu jogava Counter-Strike profissional, se é que dá para falar. E já naquela época, em 2002, o Léo já organizava torneios, já organizava eventos. Inclusive, joguei vários que eles organizavam na época. Mas lá, naquela época, ele não era chamado de Léo de Biasi, era chamado de Angel. Não sabia dessa, não. Obrigado por acusar a minha idade aí, Lucas. Valeu. É o Angel. Mas é isso. Então, Léo, conta um pouquinho pro pessoal como que você iniciou a sua carreira aí nos esportes, né? Na época, inclusive, que você iniciou, você usava esse termo esportes, né? Já trazendo outra curiosidade até também. Não, na nossa época era, até porque a maior liga do esportes na época era a CPL, né? Que era a Cyber Athlete Professional League. Então a gente usava muito e até brigava na imprensa para que chamassem os nossos pro players, vamos chamar assim, de cyberatletas, olha só. Hoje é um termo que é até assim, meio engraçado, né? Tipo... É tipo, só o Guerra fala hoje cyberatleta, porque só ele que é velho o suficiente para isso. E, Léo, como que foi a sua trajetória? Porque eu lembro, obviamente, em 2002, se não me engano, que foi a CPL, né? Que eu lembro aquela época você organizava torneios, etc. Mas como foi o seu antes e o seu depois? Como foi a sua carreira até então? Em 2002, na verdade, já até é tarde já, né? Eu era um entusiasta, óbvio, um gamer como todos vocês, e na época a gente tinha o nosso 286, o nosso 386, que a gente jogava em casa, e não tinha, né, Steam, não tinha como você ter tanto fácil acesso a jogos assim como vocês têm hoje. Mas a gente se virava e como entusiasta, eu descobri em São Paulo, vamos dizer assim, uma coisa que realmente mudou a minha vida, que foi a Monkey, que era a Monkey da Paulista na época, né, que na verdade não era na Avenida Paulista, era na Alameda Santos, mas ela mudou realmente a minha vida, porque eu pude lá ter uma experiência que antes normalmente a gente não tinha, porque a gente era mais de jogar os games sozinhos, né, single player, e na Monkey eles montaram uma estrutura lá de você poder jogar em ambiente de LAN contra outras pessoas, e estava todo mundo lá na loja, então ficava aquele ambiente de amizade, ao mesmo tempo de rivalidade. Então eu fui um grande cliente da Monkey por, vamos dizer assim, quando eu descobri ela em 97, em 98 eu já comecei a conversar com o proprietário da Monkey, que eu achava que
Ali tinha um negócio para algo muito maior do que uma loja só. Aí enfim, eu conversei com o proprietário e ele falou, beleza, me mostra que isso pode ser um business legal. Eu passei uns 2 meses montando um business plan. Caramba. Pois é, foi muito legal. Eu conheço essa história. Eu trabalhava na American Express, então eu tinha uma carreira super tradicional, que, enfim, meus pais e eu tinha sido formado para fazer isso. Quando eu apresentei esse business plan na Monkey e o proprietário aceitou, falou, cara, parece ser muito legal, muito sólido, vamos em frente. Então eu entrei na sociedade junto com ele e a gente foi montar a franquia e o resto é história que vocês sabem aí. A Monkey chegou a ter 65 lojas, se não me engano, por todo o Brasil. Caramba! Eu participei de uma grande parte dela, eu cuidava da parte de marketing, eventos e campeonatos. Então, a partir disso, foi muito legal, porque aí eu tive esse meu contato com o esportes, né, com a competição. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, e aí eu descobri por fóruns, né, na época eram os bulletin boards, né, que eram o meio de comunicação. Eu conheci algumas ligas internacionais que já rolavam, a QuakeCon, e de repente eu me deparei com essa CPL. Então, no início era tudo baseado muito em Half-Life e Quake, e o Counter-Strike nem existia. Eu costumo dizer, e não é mentira, porque muitos dos meus amigos antigos podem me confirmar, que eu estava na loja em São Paulo, na Monkey, e eu digo que não é uma invenção minha, foi um colega nosso que era o Lord Vader, né, o nick dele, mas era um cara muito famoso da época. NSA, né? Do NSA. Ele fuçando pela internet, achou esse mod, que era um Counter-Strike beta, e falou, pessoal, vamos instalar aqui na loja e ver como é que é. E o resto é história. A gente instalou o primeiro Counter-Strike da loja, eu participei de várias outras iniciativas, então eu fui o criador da Liga Monkey, que foi o primeiro grande campeonato de esportes que teve no Brasil de Counter-Strike. Eu criei o termo corujão, que todo mundo usa até hoje. Caramba! Dos encontros da madrugada. Então é muito legal saber que tem muita história que eu participei. Claro, toda a galera da Monkey, tinha muita gente legal que trabalhava com a gente acabou virando uma grande empresa, né, claro, para poder gerenciar todas essas lojas e essas franquias. Então, mas a partir disso, eu viajei para os Estados Unidos e fui buscar as ligas. Então, eu operei a CPL no Brasil e na América Latina, eu operei a WCG, que todo mundo conhece, eu operei a SWC, e aí o resto é história, ESL e por aí vai. Uma coisa que é interessante, meu primeiro patrocínio foi da Monkey Vila Mariana, que acho que foi a segunda Monkey, se eu não me engano, né? E cara... Onde era, inclusive, o nosso escritório. Cara, do lado do escritório, é verdade. Eu não lembro de conhecer pessoalmente, conversar com você naquela época, mas obviamente conhecia, né? O Angel, por nome. Caramba. Eu sofro disso até hoje. Eu odeio chegar num lugar e o pessoal fala, oi, Angel, tudo mais. E aí, cara, tudo bem? Léo, antes que você continue a contar a sua trajetória depois da Monkey, acho que é importante para quem está ouvindo saber que esse é o Mais Negócios. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais é @maisnegóciosGG, tanto no Twitter, Instagram e demais redes. Então lá a gente posta algumas curiosidades, posta algumas chamadas para tanto os podcasts que já foram, como os podcasts que acontecem agora. Então, Léo, continuando essa trajetória. E depois, quando que veio a NVIDIA, por exemplo, que foi quando a gente se conheceu? Na verdade, com o declínio das LAN houses, né, que isso aconteceu já um pouquinho, 2005, 2006, elas começaram a tomar um tombo, primeiro com a questão dos bingos no Brasil, onde depois que o governo proibiu a existência dos bingos, os bicheiros e o pessoal que cuidava desse ramo precisava de um outro lugar para direcionar o negócio deles, e aí eles foram para as LAN houses e com isso rolou um dumping gigantesco no nosso mercado, né? Eu lembro que a gente navegava num mundo onde a gente cobrava R$5 uma hora de LAN house e tinha tudo oficial, tudo licenciado,
parceira com as grandes empresas, com grandes publishers e afins do que aconteciam na época. E aí vieram o pessoal do bingo com tudo pirata e 50 centavos a hora. Aí realmente nenhum mercado aguentou e aí foi o início do declínio das lan houses. Eu acho que uma pergunta legal, que eu acho que muita gente... Deve ter muita gente que está escutando a gente que está trabalhando em alguma área tradicional, né, do mercado tradicional. E você estava trabalhando assim também, você falou que trabalhava na American Express, né? Como que foi pra você, cara, sei lá, vou apostar tudo nisso, sacou? Vou mudar o rumo da minha vida. O quão difícil foi isso? Como que foi família, seus pais, seus amigos, etc., acreditarem em você nessas coisas, etc. Acho que tem muita gente que tá escutando a gente que tá nesse momento, né? Tem um trabalho no mercado tradicional e quer trabalhar com esporte, sabe? Cara, assim, por mais duro que possa parecer essa declaração, mas assim, o gamer ou as pessoas que ficavam horas e horas jogando games, elas passaram a ser consideradas pelas suas famílias quase como são os novos drogados da família. Então, aquele pária ou aquele cara que a família olha e vê, sei lá, o irmão que está se formando em medicina e está virando um advogado, aquele lá vai se dar bem, aquele lá está tudo bem, mas o que eu faço com esse meu filho aqui, que eu não sei o que vai acontecer com ele, ele só joga computador, ele não quer saber de nada. Então, eu tive esse desafio, claro, com a minha família. Eu vim de uma família muito tradicional. O meu pai, inclusive, era um headhunter, então era um cara de recursos humanos, totalmente corporativo. Ele estava pronto para, enfim, me indicar ou falar com colegas dele para me indicar para empresas e para posições, né? Enfim, o que um pai faria, né? E enquanto eu decidi largar tudo e realmente partir para um mercado que, depois eu escutei de muitas pessoas, é um mercado que não existia. Então, se ainda era incipiente no mundo inteiro, imagina no Brasil. Então, foram tempos muito difíceis. Eu tive um divórcio no meio disso, eu tive que ficar longe do meu filho. Então, só o que eu posso dizer é resiliência, entendeu? Eu nunca tive tempo de sofrer ou de, enfim, sei lá se algum dia eu tive depressão ou não tive e tal. Eu nem pude parar para entender se isso aconteceu ou não. Porque ou eu fazia as coisas por mim ou ninguém ia fazer. Então, digamos assim, que realmente os primórdios, o pioneirismo no mundo dos esportes veio a um preço muito custoso para mim, pessoalmente, enquanto eu era, enfim, contestado o tempo inteiro por gamers e por jogadores, porque alguma coisa não dava certo, ou porque eles achavam que eu estava levando alguma vantagem, eu estava só perdendo dinheiro, investindo e tentando fazer isso dar certo sozinho, sem nenhum suporte. Então, foi muito difícil. Muitas vezes eu pensei em parar e voltar para o mercado profissional, que eu tenho certeza que eu teria capacidade de ser um grande executivo. E não só a prova disso porque agora eu virei um bom executivo, mas dentro do segmento de games. O segmento de games acabou hoje se tornando exatamente o que eu imaginava na época, que é como um segmento normal, onde você tem funções e pessoas e equipes que não necessariamente têm a ver com o universo dos games, mas que têm uma carreira, têm um plano de vida e podem ser muito bem-sucedidas e fazer história. Com certeza. E, Léo, você é um visionário, porque eu entrei há 4 anos, eu entrei novamente, né, no esporte há 4 anos, e eu ouvi há 4 anos atrás essas coisas que você ouviu há 20. Então, realmente, a sua visão é muito grande e eu, particularmente, também acho que eu fui um visionário voltando para o mercado há 4 anos atrás. Então, imagina no seu caso. Mas Sim. Uma coisa que eu concordo 100% com você é a dificuldade que existe no cenário. Então, até na linha do Eric perguntou, né, o que você diria para as pessoas que estão pensando, eu quero adicionar uma coisa, que as pessoas querem virar, por exemplo, profissionais, atletas profissionais de League of Legends ou de Counter-Strike, é importante eles saberem que é mais concorrido que futebol. E todo mundo fala assim, nossa, futebol é super difícil ser um atleta profissional e tal.
Mas, cara, existe, por exemplo, no League of Legends, existe 120 vagas para você ser um atleta profissional, com contrato, etc. São o número de vagas de jogadores que estão na primeira e segunda divisão. Então, num cenário onde tem 10 milhões de jogadores ativos. Então, é muito mais difícil que ser um atleta de futebol, por exemplo. E a mesma coisa serve também para os profissionais, que aí eu acho que é mais escasso ainda, né? Ainda tem menos vagas, e vagas no sentido de vagas com bem profissionais, com plano de carreira sólido, etc., comparado a outros segmentos. Então, mas eu acho que vai na linha de que qualquer outra atividade, qualquer outra profissão, que você efetivamente tem que ser muito bom para ser o melhor, para ter um bom salário, etc. Então, quem tem que vir preparado, e, enfim, estudar, falar idiomas, porque no esportes ele é bem necessário. Estou chegando aqui mais ou menos na metade do programa. Eu queria colocar a pauta dessa semana. Ela é basicamente a produção de eventos. Então a gente tem aqui na nossa frente um produtor de eventos de esportes nos últimos 20 e tantos anos. Exatamente. Então nessa linha, ninguém melhor que o Léo para falar sobre esse assunto. E somado a isso também, o que vem muito se comentando, que são as franquias, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Overwatch League, o League of Legends fechando nos Estados Unidos, Europa e talvez, quem sabe, aqui no Brasil. Então, Léo, eu acabo entrando na minha pergunta, que é para você o seguinte: o que você acha que é a maior diferença, né, a maior dificuldade para você fazer um evento de esportes comparado a um evento tradicional? Eu digo até, por exemplo, por que uma concorrência, por exemplo, de esportes tradicionais ou de eventos musicais é difícil para elas entrarem e, por exemplo, brigarem com a BBL, que é a referência aí nas produções de eventos de esportes? Putz, cara, isso é uma coisa mundial até, e é legal porque eu tenho essa possibilidade de poder falar com produtores e o pessoal que está nos bastidores aí de diversas empresas do mundo. É realmente nossa, é uma guerra, porque a gente está lidando com alta tecnologia, a gente está lidando não simplesmente... Uma coisa é você botar 11 pessoas ali, ou 22 pessoas num campo, enfim, e todo mundo jogar bola, e o que precisa funcionar é uma linha de broadcast só. No nosso caso, a gente tem, normalmente, 10 jogadores, mas cada um com o seu computador, com a sua conexão, com a sua tecnologia, todos eles precisam dar certo, o ping precisa estar ok, fora toda a parte estrutural por trás para poder fazer o broadcast acontecer direitinho. Então, enfim, vocês veem que pode acontecer coisas até em estruturas gigantescas. A gente teve aí eventos esse ano acontecendo em outros países, onde dinheiro realmente não era o problema, a estrutura toda estava fenomenal, e mesmo assim atrasos gigantescos, porque, enfim, a gente teve um ESL One em Nova York, onde 24 horas antes de um evento acontecer, ESL One, aconteceu um fato que, como que você vai prever isso? Houve um assalto da fibra ótica do bairro do Brooklyn. Caramba. Então, assim, o Brooklyn inteiro ficou sem fibra, sem internet. E o que a ESL não fala muito, mas aquele evento, eles giraram em um Multilink 5G. É uma coisa louca, porque aí eles fizeram, claro, todas as contingências e todo o trabalho de, ao invés de ir lá do evento, eles distribuírem para o mundo inteiro, eles mandaram um sinal para o headquarters da ESL, e de lá, com toda a estrutura, eles distribuíram. Caramba. Mas olha o nível de imprevisibilidade que a gente tem ainda hoje nos esportes, entendeu? Então, realmente, o pessoal que organiza, o pessoal que mete a cara para poder estar na frente e enfim, está responsável por verbas milionárias de empresas, de grandes marcas, eu posso dizer hoje que ainda é tudo muito cortando mato, vamos dizer assim, né? Fazendo as trilhas para o que vem para o futuro. Já está muito melhor do que foi antigamente, claro, mas a gente ainda está sujeito a imprevistos vindo de todos os lados. Então, por isso que realmente o pessoal, quando vê aquela foto final, que normalmente tem nos eventos, do time inteiro, junto, sorrindo e muito alegre e tal, é porque, gente,
é vencer uma batalha, é uma coisa assim que é botar um evento global, um evento grande de esportes no ar, é realmente uma batalha que só quem está por trás sabe o que é essa conquista. E aí, dentro do que você falou, Lucas, é muito legal ver que isso abriu uma nova frente de carreiras e de trabalho, completamente. Então, hoje em dia não é somente eu quero ser um pro player, e sim, cara, eu quero ser o diretor de TV ou diretor de broadcast de uma superprodução dessa Sim. de games. Eu acho que o cara que está fazendo isso tem o mesmo tesão do que um cara que está lá na frente jogando e conquistando o seu troféu. Uma coisa que eu acho legal falar é que a gente pode ver não só na produção de eventos, mas em vários segmentos de esportes, né, que empresas que não são do nicho, né, que não nasceram nos esportes, têm dificuldades, né? Parece que que você falou, o dinheiro não é só o dinheiro que fala, né? É um mercado onde Exato. você ter o tato, ter o conhecimento, né, tá ali dentro, ter participado, ter ajudado a criar, etc, é algo que fala bem mais alto que o dinheiro em vários casos, né? Eu fico muito feliz de, claro, ter participado de tudo isso e de hoje ser reconhecido como um dos pioneiros aí do esportes, né? É muito gratificante ver agora onde eu cheguei com a BBL, com esse trabalho que a gente faz com a ESL e todo o nosso relacionamento que a gente tem com os times, agora com o Mais Esportes também. Mas, enfim, o corpo cobra. Então, a gente sente na pele o cabelo branco, as dores no A corpo, barba. a barba. Então, enfim, longe de mim querer desmotivar as pessoas, pelo contrário, gente, eu segui meu sonho. Eu tinha uma história de que, quando eu passei na faculdade, eu passei em 2 faculdades. E eu apresentei para o meu pai a primeira lista, né? O meu nome na primeira lista em 2 faculdades. Uma era de cinema, que eu queria ser um cineasta, e a outra era de administração. E aí meu pai, claro, um cara tradicional, ele chegou, rasgou a lista do cinema e falou, cara, você vai morrer de fome, então você vai trabalhar no tradicional. Então eu sempre achei que eu nunca mais poderia atingir um sonho meu, ou que eu iria fazer algo que eu gostasse. E no final, hoje eu bato altos papos com meu pai e ele fala toda hora, cara, eu não acredito que hoje você está no emprego tradicional, mas trabalhando com o que você queria. Então realmente é uma conquista para se orgulhar. E se for ver, é quase um cinema, né, que vocês fazem de Exatamente. produção, e ao mesmo tempo administração total, sendo você o CMO da operação da BBL, né? Exato. Interessante como as coisas vão em linhas tortas, mas chegam na história, né, que a gente queria. Eu escutei uma frase num podcast do Lucas, do Fresno, né? Que ele tem um podcast que ele fala sobre várias coisas e tal. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou que games é a arte do século XXI, sabe? É a grande arte desse século. E eu concordo totalmente, sabe? Gente, não tem mais como negar. O games era o que era, sei lá, na minha época, ou até antes de mim, vamos dizer assim, mais dos meus pais, os quadrinhos. Os quadrinhos, quando chegaram, nossa, essa coisa subversiva, essa coisa disruptiva, que, nossa, não, quadrinhos é do mal, os caras estão agora sem falar com as pessoas porque estão com as cabeças enfiadas nos seus quadrinhos, tal. E agora tá o quê? Tá todo mundo enfiado no seu celular, ou tá, enfim, todo mundo com a cara no computador, mas as pessoas que têm talento e as pessoas que realmente se dedicam e comprometem aí as suas horas de vida e a sua carreira, conseguem alcançar, sim, ótimos resultados, como a gente vê diversas pessoas hoje nesse nosso segmento. E falando agora de franquias, né? Qual que é a sua visão no sentido de franquias? Porque, principalmente o Brasil, a América Latina, é uma região onde a franquia não faz muito parte do nosso esporte, do nosso cotidiano, né? Ela é muito mais voltada aos Estados Unidos. Então, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, as franquias que já tomam conta lá, NBA, NFL, vindo para os esportes, com a Overwatch League, com o próprio LCS, NA. Mas como você enxerga o Brasil nessa história? Você acha que tem espaço para uma franquia, por exemplo, League of Legends ou outro esporte? Eu acho que o maior aprendizado e o maior ensinamento que o esporte está fazendo para o nosso país como um todo
está sendo a questão de que nós sempre fomos muito acostumados a digamos assim, a nos conformarmos com o ruim, com o básico. Então, a gente vive de esportes tradicionais controlados por federações, problemas de corrupção, com escândalos, com bicheiros e com dinheiro sujo, e, enfim, com tudo isso que a gente vê no nosso cotidiano. E aí o esportes aparece como totalmente pilotado pela organização, pela parte privada do mercado, com grandes publishers e grandes players que visam o lucro, mas dentro de regras e dentro de compliances e políticas aí, de ética e um mundo mais honesto, vamos dizer assim. E nós, claro, obviamente, estamos entrando em combate direto com as instituições. A gente está vendo aí nosso dia a dia, vira e mexe, tentativas aí de projetos de lei ou de controles e regulamentações que tentam botar a mão no esportes, não para poder trazer benefícios ou para poder trazer vantagens e crescimento para o mesmo, e sim para ter vantagens e benefícios para as pessoas que estariam no controle. A gente sabe muito bem. Então, o esportes, para mim, é uma escola. Ele está mostrando que nós não temos que nos conformar com o pouco, nós temos que pensar grande. O esportes é gigante, a gente já está falando de uma indústria de bilhões, só vai crescer cada vez mais. Nós somos as pessoas que sabem falar com os jovens, com os perennials, com os millennials, e nós vamos ditar essas tendências e como vai ser a comunicação daqui para frente. Legal isso daí que você falou. Eu acho que daria pra gente fazer um outro episódio mais pra frente, trazendo o Léo de novo pra gente falar só sobre isso, inclusive, né? Sobre essas instituições, etc, né? O que isso pode trazer de... As super confederações, né? As super confederações, o governo, às vezes, querendo meter o dedo em algumas coisas, né? Porque é diferente, né? A Cherry chegou até a comentar sobre isso também. O futebol, ninguém é dono da bola, né? Mas a publisher é dona do jogo, né? A coisa é outra, né? Então, são vários donos da bola, são várias bolas, e cada bola é uma melhor que a outra, mas todas com regras, todas com um conceito que faz sentido, com fomento à indústria crescer em volta. Então, assim, eu fico muito feliz de cada vez mais ter a oportunidade de poder trabalhar perto e muito perto desses donos da bola, vamos dizer assim, e ver realmente toda a estratégia por trás e todo o sentido que as coisas fazem, de como se manter um ecossistema. Enfim, a gente está falando aí, olha isso, gente, a gente está falando de League of Legends, que já tem vários anos, Counter-Strike, que é desde 99, enfim, tem um motivo, né, por trás de por isso que está tão forte, entendeu? Então, assim, é uma eterna vigilância, um eterno cuidado. A gente sabe que tem pessoas muito boas no nosso mercado dispostas a fazer isso acontecer, e não é à toa que o Brasil está ganhando cada vez mais destaque nesse segmento. Com certeza, Léo. Bom, para quem está aqui nos ouvindo e ainda não segue, aproveito para convidar a todos para seguir @maisnegóciosGG, tanto no Twitter como no Instagram. Nessas duas redes a gente posta diariamente algumas frases impactantes, como que o Léo falou agora, e também chamamos para fazer perguntas para os convidados e tudo mais. Então, aproveitem aí, sigam, vocês estão ouvindo o Mais Negócios. Nosso convidado de hoje é o Léo DiBiase, ele é o CMO da BBL e presidente da SL Brasil. O Eric, que é o CEO do Mais Esportes, e eu, Lucas Almeida, CEO do NTZ. Léo, como você enxerga os próximos 10 anos? Daqui 10 anos, o que você acha que está acontecendo? Eu tenho uma opinião formada que o que vai acontecer é exatamente o que tem naquele filme Player One. Vai ter todo mundo usando realidade aumentada, as competições vão ser todas virtuais, e isso não está muito longe. Você que está ouvindo, que talvez não é um gamer e não tem essa visão de como o gamer é importante na vida, assim, realmente alguém que está querendo ouvir um pouco mais de negócio de esportes, eu dou um exemplo. Ninguém ao seu redor, quando você está numa mesa de restaurante, quer viver aquele momento do cara a cara, de conversar e tal. Todo mundo quer viver um momento
outro momento, o momento que está dentro do celular, né? Então isso para mim é um forte indicador de que de verdade a realidade aumentada, etc, vai ser algo que vai ser o mais importante na vida das pessoas. Então o Player One para mim é o futuro daqui 10 anos dos esportes. E para você, Léo? Puxa, 10 anos é engraçado, a gente parece que é longo, né? Mas daqui a 10 anos a gente vai estar tendo 30 anos de esportes, ainda é muito pouco. É, muito pouco. A gente está falando aí de esportes tradicionais, como o beisebol, como o futebol, enfim, que tem centenas, né, de anos, vamos dizer assim. O beisebol com mais de 200 anos e teve também vários problemas. Eu uso muito o beisebol como exemplo, apesar do pessoal, muita gente não conhecer o cenário, mas foi um cenário que também teve que ser construído do zero e teve muitos problemas, teve corrupção e teve limpeza, profissionalização, enfim. 10 anos é pouco, Lucas. Eu acho que antes de pensar até nas tecnologias, a gente vai ter que pensar realmente numa maturação de verbas e numa maturação de cenário. E olha que eu trabalhei na NVIDIA, hein? E supostamente tecnologia para mim era algo que eu era, digamos, drivado a sempre estar falando. E eu acredito total na questão das placas gráficas e afins. Mas eu nunca fui muito entusiasta do óculos 3D na nossa época, que, enfim, hoje só o cinema que ainda tem. E do VR também é engraçado, mas eu não sou tão entusiasta assim. Eu acho que tudo que atrapalha a experiência do usuário, e quando eu digo experiência, seja alguém que está acostumado a jogar 6 horas num telefone e fica com bolha na ponta do dedo, ou a gente que é PC gamer e, enfim, tá com o seu mouse e o teclado lá também. Qualquer coisa que você colocar, ou um jogador de console com o joystick, eu acho que qualquer coisa que você coloque, eu tive VR, eu joguei em VR, e enquanto ele não virar uma coisa assim, sei lá, tão natural quanto eu tô usando o meu óculos, assim, vai ser difícil você realmente pensar que um gamer, um pro player ainda, vai chegar e vai passar 6, 8 horas por dia com todo aquele equipamento, treinando para poder ganhar o campeonato. Essa é a minha visão. Então, eu acho que assim, pode chegar no que você falou de Player One, mas eu acho que aí é muito mais do que 10 anos, que nem eu falei. Os 10 anos ainda vai ser uma questão muito mais do business, de maturação, de virar mainstream, de entrar realmente na vida de todo mundo, ser a coisa mais normal do mundo você escutar um boletim do esportes, do futebol, que teve na rodada, e você vê a cara do Eric lá também falando do League of Legends e da rodada da semana. Nós não chegamos lá ainda, a gente está fazendo essa força, Jovem Pan. Mas as marcas entrando, como eu disse, e já entrando assim, já é coisa normal, já vai estar dentro do P&L deles, do budget, que tipo, realmente para os próximos X anos o budget para esportes e para games só vai aumentar, então a procura por torneios e com criação de conteúdo vai aumentar muito mais. Então, assim, eu vejo um mercado daqui a 10 anos que vai ser super maduro, com grandes profissionais. Eu espero ainda ser parte dessa história, mas se não for também, eu sei que eu vou ser um grande entusiasta e um grande espectador disso tudo que está acontecendo. Eu acho que... Cara, com certeza. Eric, antes de você fizer o comentário, eu queria contar duas coisas que são interessantes dessa visão. Brincadeiras à parte, obviamente o Player One é uma brincadeira, mas é algo que eu enxergo para o futuro mesmo, talvez não 10 anos, como você falou. Tem duas coisas que realmente são visões que faz parte do meu dia a dia, é que hoje, efetivamente, é bem difícil você conseguir pegar, de repente, uma verba já programada no plano de marketing anual das grandes empresas não endêmicas, etc. Porque, efetivamente, é aquele negócio, meu filho joga, isso está ajudando. O filho do diretor de marketing joga, ajuda. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, o gamer vai ser o diretor de marketing, né? A pessoa que vive esse mercado vai ter 30 e poucos anos e já vai ter cargos de direção e de decisão dentro das empresas. Então, minha visão é que daqui a 10 anos, pensando em negócio, vai ser muito mais fácil efetivamente ter essas partes financeiras. E eu participei disso, né? Eu sou profissional de marketing digital, sempre trabalhei com isso desde os meus 18 anos, e quando eu trabalhava na TAM, eu participei em 5 anos de uma transferência de verba do que antes era TV, rádio, etc., dos meios comuns, para o meio digital. Então lá era a questão de 2%, 3% da verba focada em marketing digital
e depois de 5 anos, era praticamente 70%, 80% da verba focada no digital, até porque dava resultados, etc. Eu acho que a transformação, a gente vai viver ela ainda na próxima década. Então, eu acho que é um comentário aí que vale, pelo menos para mim, uma reflexão bem verdadeira do que vai acontecer. O que você acha, Eric? Não, assim, eu acho que na hora que a gente pensa em 10 anos, realmente, né? Eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é todo esse glamour, como vai estar, né? Tecnologia, etc. Quais computadores a gente vai usar e por aí vai. Mas eu acho que isso que o Léo falou e você completou aí é o principal, né? Vai profissionalizar muito mais, né? Pode ter... Se hoje a gente tem, sei lá, vai ter várias faculdades, às vezes, focadas em esportes, por exemplo, né? A gente tem faculdades, às vezes, focadas em futebol. A gente pode ter surgindo aí faculdades focadas em esportes, né? A gente pode ter treinadores que são formados, que estudaram anos e anos para virar um treinador de League of Legends, por exemplo, sabe? Então, eu acho que toda essa profissionalização do mercado em si, o mercado se preparar, né, para receber, eu acho que isso é realmente uma coisa que vai rolar. O que eu ia perguntar nessa questão de 10 anos é o seguinte: há 10 anos atrás, você, Léo, que já estava nos esportes, você imaginava que hoje a gente ia estar onde a gente está agora? Como você imaginaria? Puxa, eu sou bem a ponta do negócio, né? Eu sou bem o total believer, vamos chamar assim. Então, se eu não acreditasse, eu acho que não teria acontecido. Você vê tipo um sonho sendo realizado, né? Eu puxei, né? Eu puxei muito disso. Então, a responsabilidade é muito minha e, enfim, para o bem ou para o mal, eu fico super feliz de ter participado disso. É o que eu falo, a gente, como todo segmento, a gente até mais do que só cuidar do seu próprio negócio, a gente tem que cuidar do negócio como um todo, né? Então, se o pessoal soubesse o que rola nos bastidores, ninguém torce pelo fracasso pela falha de um concorrente ou de que um evento não aconteça. Ah, não era meu evento, então eu não queria que acontecesse. Pelo contrário, se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, como até as empresas globais se ajudam, enfim, a PGL tem um problema, aí eles têm um grupo com a ESL, com as outras, com a Face, com todas as outras grandes, onde todo mundo se fala e tenta se ajudar, porque ir bem é ir bem para o mercado como um todo, e ir mal e uma marca ficar insatisfeita com uma entrega ou com um problema que houve, é ruim para o mercado como um todo. Então, eu costumo citar uma frase do CEO da ESL, do Ralph, que é um grande amigo meu de muitos anos, e que é muito verdade, e por isso que eu até brinco com esses 10 anos, porque a gente provavelmente ainda vai estar falando essa mesma frase ainda pelos próximos 10 anos, não está na hora da gente brigar. Está na hora, pelo contrário, do pouco das pessoas que estão envolvidas com esse mercado se unirem. Claro que cada um tem seu objetivo, tem o seu business para tocar, tal, mas dentro de um greater good, vamos chamar assim, ou de uma visão macro, todos estamos juntos tentando drivar esse segmento para que tudo dê certo, todo mundo fique feliz. Cara, se o meu concorrente ficou bem e ele entregou bem para aquela marca, não tem problema. Eu posso pegar a marca concorrente que não estava fazendo e vou mostrar para ele e eu vou entregar também, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa visão de que achar que todo mundo vive em estado de briga ou que a gente está querendo a desgraça do outro. Pelo contrário, é um mercado muito novo, todo mundo está se ajudando ainda. Poxa, eu estou aqui, nesse momento, aqui na França, enfim, que o Lucas está também, num fórum pioneiro de esportes, onde a gente está vendo pessoas que tem cada vez mais pessoas que pensam que nem a gente, que estão fazendo movimentos para o mesmo lado que a gente. Então, eu estou aqui para apoiar, eu estou aqui até num mercado onde supostamente não é o nosso foco, porque o nosso foco são as Américas, mas eu já estou aqui fazendo uma função no eSports Bar, muito mais de consultor, de como eu posso dar suporte, como eu posso passar o meu conhecimento de 20 anos de experiência para as pessoas novas, mesmo que de outras regiões, não cometerem os mesmos erros, enfim, e que todo mundo possa ter sucesso e todo mundo ganhar com isso. Com certeza. E esse é um dos motivos, Léo, que eu te considero referência no mercado dos esportes e um grande amigo mesmo pela essa visão que você tem, que é uma visão que eu enxergo 100% igual,
E se depender de mim, eu até priorizo outros clubes ao invés do NTZ em muitos momentos, porque eu acho que é importante de crescer bem unido, bem organizado, e quanto mais só o NTZ crescer também não serve de nada, né? Se o mercado ele é pequeno, o NTZ está crescendo muito rápido, acaba ficando destonando e até atrapalhando o mercado em si. E ao mesmo tempo, você ter uma fatia grande do mercado milionário é muito menos interessante que um mercado bilionário muito maior. Então, concordo 100%. E eu acho que é isso. Eu vou te fazer duas perguntas. A gente está chegando no final do programa. Aproveito novamente aí para chamar todo mundo para seguir nossas redes sociais, que é o @maisnegóciosgg. Os programas, os podcasts, esse é o segundo, com o Léo de Biasi. O primeiro podcast, para quem não ouviu ainda, foi com a Nicole, a Cherry Guns. E sai todos os domingos, horas, horário de Brasília. Dito isso, Léo, duas perguntas bem simples. Uma pergunta bem simples. O que você diria pro Léo lá 20 anos atrás, quando estava começando o esportes, começando a construir o esportes que a gente conhece hoje? O que você diria para ele? Puxa, meio que acho que basicamente é a mesma coisa. Continua acreditando, cara, que você está no caminho certo. As pessoas que estão te olhando torto e que estão achando que você está deixando a sua vida para trás, ou enfim, que você é um alienígena, coisas do gênero, vão ser as pessoas que depois vão vir falar com você e te admirar e querer fazer negócio com você, porque você estava na criação de um novo segmento, na criação de um novo esporte, fazendo história. Eu acho que eu tenho isso muito em mim, que eu deixei de ser somente uma profissão e um objetivo de vida, mas eu passei por uma questão de que eu quis deixar um legado. Então, eu acho que o mais legal de tudo, ou mais, enfim, do que a empresa ser super bem sucedida, ou a gente falhar, enfim, as relações que a gente tem, vai ser, eu acho que o pessoal depois, com a memória, lembrar como é que foram as origens, e lembrar quem foram os pioneiros, enfim, e ver que foi por causa do trabalho desses pioneiros que hoje está todo mundo aí fazendo as suas carreiras e cuidando das suas famílias e tendo uma vida normal como todo mundo. Muito legal. Isso é uma boa pergunta, né? Vou perguntar ela Sim, sempre nos podcasts agora. Sempre sai uma mensagem muito bonita. Todo mundo reflete E, cara, muito, né? indo nessa linha de mensagem, deixa uma mensagem final para quem está te ouvindo, enfim, a mensagem que você quiser passar, uma mensagem final para todo mundo, e também é onde a gente pode encontrar você para te acompanhar e ver mais sobre o Léo. Poxa, gente, eu só posso agradecer tudo que eu passei nos esportes, entendeu? Tirando todo o sofrimento e toda a fase ruim que eu tive por um tempo, eu fiz grandes amigos, eu descobri muitos amigos, principalmente quando eu caí. Eu acho que é quando você está lá embaixo que você descobre realmente quem são seus amigos, né? Você descobre novas pessoas que estão ali realmente para te apoiar. Mas eu acho que aquele de sempre, resiliência é a palavra, acredita no seu sonho. Se você realmente quer trabalhar com esportes, hoje as portas estão escancaradas já, não é nem um pouco abertas. Você tem um mar de possibilidades aí em várias cidades do Brasil, várias empresas trabalhando com isso. Existem maneiras de você ter o seu trabalho visto e reconhecido para depois você ter aí uma chance de poder ser chamado por grandes empresas. Então, assim, o reconhecimento das marcas está acontecendo cada vez mais. Enfim, esse ano ainda promete muita novidade de diversas empresas, de diversas frentes aí que nós sabemos que tanto a gente quanto nossos competidores mais amigos, enfim, entre outros segmentos, estão batalhando aí para conquistar. Então, assim, não é fácil, tem que ralar muito, só depende de você, ninguém vai fazer por você, mas as recompensas são uma participação em algo novo, em algo que ainda tem muito a se formar, vamos dizer assim, e você pode fazer parte disso. Então,
Nós lá na BBL já estamos com 65 pessoas, então de agosto para cá foi um crescimento fenomenal. A gente quer sim se firmar aí como um dos grandes nomes do nosso mercado de esportes, com a ESL e com outras marcas que a gente está trazendo também. Essa nossa parceria que a gente tem com a ABCDE, com grandes times aí como o INTZ e entre outros, enfim. Eu só desejo o melhor, vocês podem saber que todo dia que vocês põem a cabeça no travesseiro à noite para dormir, vocês sabem que o Léo está em outro país ou em outro fuso, trabalhando para que tudo aconteça no dia seguinte. Então, e assim como o Léo, existem outros profissionais fazendo isso. Então, é muito legal, gente. Então, vem vocês também aí para o nosso universo. E aonde te encontra, Léo? Quais as redes sociais? Puxa, eu tenho as minhas pessoais, né? Tudo @Léo DeBiase, tanto no Twitter quanto no Instagram, vamos dizer assim, que são os meus dois mais fortes. Agradeço aí quem puder seguir, enfim, acompanhar minhas aventuras pelo mundo e as minhas maluquices aí. O pessoal chega aí de vez em quando, eu recebo umas críticas, né? O pessoal fala, nossa, você é o CEO de uma empresa, como é que você fala umas coisas, ou como é que você está aqui? Enfim, você fala umas coisas que nem eu falo, mas eu sou um garoto aqui na minha casa, tal. Gente, o nosso universo é esse aí. A gente trata com jovem todo dia. Eu sou um gamer também, eu falo a linguagem de vocês. E então não seria diferente porque eu não conseguiria me comunicar com vocês. A BBL, a minha empresa, hoje já com diversos parceiros, a parceria com a Rádio Jovem Pan, o anúncio que a gente fez essa semana, que a gente ficou super feliz com a entrada de um gigante do nosso mercado de marketing e advertising, que é o Walter Longo. Enfim, a gente vai ainda apresentar muitos produtos e novidades para vocês. Então, as nossas mídias da BBL, tudo BBL Esportes, segue a gente que você também vai ficar sabendo todas as novidades do que a gente está aprontando por aí. Legal. Léo, obrigado. Bom, para quem quiser me seguir também, é Lucas_Almeida no Twitter. Lá eu posto sempre os links também das outras redes sociais. E a gente também posta minhas maluquices aí. Talvez menos pelo mundo, mas com certeza bastante sobre o INTZ no Brasil. Se bem que o INTZ vem viajando bastante aí, com Katowice, com desafios bem legais. Para você que chegou até o final do programa, provavelmente é porque gostou, faça seu comentário, usa a hashtag #MaisNegócios e a gente vai trazer nos próximos podcasts, ler alguns comentários, trazer aí perguntas se tiverem também. Então, comentem lá, eu e Eric vamos responder também, quem tiver fazer perguntas com a hashtag #MaisNegócios. Quem sabe o Léo também não responde. E é isso, agradeço. Eric? Primeiro, eu queria agradecer ao Léo por ter aceitado, né? Eu acho que se você que está escutando esse podcast, você quer empreender nos esportes, escutar aí alguns minutos do Léo é algo que, cara, é muito bom mesmo. Você provavelmente deve ter aprendido muita coisa aqui. Eu tô trabalhando mais perto agora do Léo, né? Com a nossa parceria ali do Mais Esportes, a BBL, e eu espero aprender bastante ali, né? Junto com o Léo também, que é um tubarão aqui, né? Do nosso esportes aqui no Brasil. Então, eu realmente espero que se você tá com aquela dúvida, etc., se você quer empreender nos esportes, que esse podcast te incentive, né? E não te afaste, né, desse meio. Para finalizar também, né, minhas redes sociais todas @ericat_law e segue também o Mais Esportes, né, Negócios. A gente está trazendo essa iniciativa aqui. A ideia é sempre falar mais sobre negócios nos esportes mesmo. Então, creio que tem muita gente aqui que realmente está curtindo a iniciativa. Então, segue lá, @MaisNegóciosGG, beleza? Tanto no Instagram quanto no Twitter também. É isso. Até logo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar o último episódio com Cherry Gums. Obrigado também por escutar até aqui, siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Não era questão de não ter desenvolvimento em ter uma organização. Eu sempre fui muito apaixonada pela Black Dragons, como sou até hoje, e não é porque outra organização não me chamou. Foi mais por paixão mesmo, porque eu queria continuar jogando profissionalmente, mas eu queria somente continuar jogando profissionalmente pela BD, porque era minha com o meu sócio. E